Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade, da mais absoluta atualidade. Retração na economia do Estado. Uma crise anunciada, prevista, muito mais do que presumida, que agora preocupa a todos. A preocupação deveria ser anterior. Mas ninguém nem nada exige perfeição. Nem todos podem ter o pensamento único. Isto é mau, é até antidemocrático, o pensamento único. Mas o conhecimento pleno, a busca deste conhecimento, é sim uma obrigação de todos. Por isso a contribuição deste programa para o entendimento das pessoas que estão querendo saber como chegou a retração, como deve ser combatida, qual a participação individual e coletiva neste combate. Por que o Estado do Rio Grande do Sul vive uma situação, em muitos casos, diferente de outros estados da Federação, maiores dificuldades, comparando principalmente com a vizinha Santa Catarina. E por que o Brasil atravessa este momento no seu conjunto? Trazemos para o Democracia para manter acesa esta discussão que leva ao esclarecimento. E o esclarecimento traz, por óbvio, solução para todos os problemas, quando encarados de frente, corajosamente. Pessoas que têm todas as credenciais para levar essa informação, esta experiência, conhecimento a todos aqueles que acompanham prazerosamente, para todos nós, este espaço da TV Assembleia. Trazemos para o Democracia de hoje, aqui nos estúdios da TV Assembleia, a Simone Magalhães, representando o Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul. Dr. Eduardo Starosta, economista do Estado do Rio Grande do Sul, que participa representando a Federação dos Clubes de Dirigentes Lojistas. E a economista Patrícia Palermo, economista-chefe da FEComércio, que mais uma vez nos honra com a sua presença, assim como o Eduardo, e nós temos hoje essa honra redobrada com a primeira participação da Simone Magalhães, que é quem inicia, com sua manifestação, a análise deste momento. Tudo bem, Simone? Tudo bem. Bom, como representante do Conselho Regional de Economia, nós temos uma preocupação muito grande com toda essa situação, não só do Estado, mas com a situação do país. Porque gerou-se um momento bastante dramático, olhando o nosso Estado agora, as questões financeiras em especial, e a maior preocupação nossa é a questão do curto prazo, né? Porque quando a gente olha o Estado do Rio Grande do Sul, que precisa de ações de curto prazo, e vendo que o governo está tentando se mobilizar para isso, nós não conseguimos enxergar alguma coisa de curtíssimo prazo com efetividade, né? Muito nos deixa assim, aliviados de ver que o governo está procurando ver medidas de longo prazo, que sejam medidas que vão... que tem um viés mais efetivo na questão de redução de gastos, mas o Estado hoje ele está vivendo um momento bastante dramático e como tu mesmo falaste, é uma situação que já vem se arrastando por um grande tempo, em função que o Estado do Rio Grande do Sul ele tem um PIB carregado pelo commodity, né? Cadê os investimentos nas empresas, novas empresas vindo para o Rio Grande do Sul? Então nós temos realmente um problema grave. As empresas novas, hoje nós temos grandes parques tecnológicos no Rio Grande do Sul e as empresas acabam saindo daqui para ir para outros estados se desenvolver. Então isso é uma situação hoje que nos preocupa, a nossa categoria profissional e também a nossa responsabilidade para com a sociedade dentro de todo esse sistema que tá se formando. Eduardo Starosta. Em primeiro lugar, em nome da FCDL do Rio Grande do Sul, enviamos nossa saudação a todos os espectadores, mas falando diretamente a vocês, que encrenquinha braba nós estamos agora em 2015, hein?
Hein, Batista? Hein? O que nós temos aqui, de uma maneira geral? Nós temos duas grandes encrencas que se associaram. Em primeiro lugar, um problema nacional, baseado em contas públicas, que nós podemos abordar mais aprofundadamente no decorrer do programa, e um problema estadual, também baseado em contas públicas. Ou seja, nós temos um país, tá, que não faz... que tradicionalmente vem gastando mais do que arrecada, a velha história, gerando inflação, gerando uma série de problemas, e um Rio Grande do Sul que, ao longo de 4, 5 até 6 décadas, não aprendeu ou não teve como, tá, planejar a sua despesa de acordo com a sua receita. E qualquer lojista, qualquer pessoa que lide com suas finanças pessoais vai saber que, se nós temos um orçamento, se nós temos um ganho, esse nosso gasto supera esse ganho, até por algum tempo pode acontecer, mas não indefinidamente. E nós estamos pagando o preço disso na atualidade. Lógico que com algumas sofisticações que nós poderíamos explorar no decorrer do programa. Mas, apesar dessa primeira visão tanto quanto tétrica, eu diria às pessoas, olha, não assumam dores que não são suas. Vamos dimensionar direitinho, tá, o que isso aí vai influir no dia a dia do cidadão, no dia a dia da empresa, no dia a dia de qualquer uma das pessoas. Por enquanto é isso, Batista. Patrícia Palermo, tudo bem? Tudo bem. Bom, nós na Anafecomércio, a gente também está acompanhando essa situação com bastante preocupação, porque o comércio foi o último a sentir de maneira mais efetiva os efeitos dessa crise, mas quando sentiu, também sentiu numa dose muito maior do que até se esperava inicialmente. O que a gente tem que pensar, e eu vou fazer minhas as palavras aqui do Starosta, é que a gente construiu as condições para chegar na situação que a gente vive, né? Isso é um conjunto, resultado de um conjunto de ações ao longo do tempo, né, de decisões políticas e econômicas na condução da economia brasileira e da economia gaúcha, especialmente do setor público gaúcho, para trazer a gente para o ponto que a gente está. Então, quando a gente teve, por exemplo, lá a eleição do Lula, no início lá dos anos 2000, parecia que a gente tinha estabelecido na economia brasileira alguns conceitos suprapartidários. Então, parecia que a gente tinha deixado de lado algumas birras de natureza política e ideológica. Parecia uma real concentração. Isso, parecia que a gente tinha chegado a um ponto que os políticos olhariam para o Brasil e não olhariam para as próximas eleições. E a gente estava criando ali um conceito novo, um conceito suprapartidário de controle inflacionário, de controle mais rígido das finanças públicas, de fazer, de fato, a economia crescer e a gente ter a chance de ser aquele país do futuro no presente. O que acontece? Chega 2008 bagunça a economia mundial e dentro da economia nacional a gente muda o rumo para onde a gente está navegando, né? A gente começa a criar aquela ideia de ter um Estado indutor da economia, a gente abandona o tripé macroeconômico e a gente decide que vai ser um país em que o câmbio vai ser controlado, os juros vão ser baixos e o superávit primário vai ser flexível. E dentro dessa onda que a gente navega e que foi muito majorado nos últimos 4 anos, a gente constrói um tempo de crescimento muito mais baixo do que a gente vivia em momentos anteriores e com inflação mais alta. O que a gente chega no ano de 2015? A gente chega numa ressaca, né, de uma série de decisões econômicas que levaram a gente para esse momento aqui. No estado do Rio Grande do Sul, como a gente não é uma ilha, a gente vive as consequências das escolhas de política fiscal e de política monetária em termos nacionais, mas se adiciona a isso o fato de a gente ter sido Estado antes, né, ter reconhecido suas funções de Estado antes de que outros Estados da Federação. Então, resumo da ópera, a gente tem uma continuidade de erros na condução das despesas que cobra a sua conta antes aqui, né? Então, só que a decisão gaúcha foi ao longo do tempo, em vez de resolver os problemas, foi arranjar formas alternativas de financiar esses problemas, para tentar conviver com eles. No ano de 2015 a gente chega no limite disso, né? Não tem mais como financiar essas mudanças. E como mudar o status quo? Pede reformas administrativas, quebras de pactos de natureza política entre governos e partes da sociedade.
como não se quer fazer isso, não se consegue fazer isso sem ter um custo político muito relevante, a gente acaba não fazendo. E a gente vive a situação que a gente está desenhando hoje. O desenvolvimento da conversa começa por aí, nessa constatação do que ocorre hoje no Rio Grande do Sul, no país e por via de consequência, no Rio Grande do Sul, nada mais é do retardo de uma crise enunciada. O enfrentamento da crise do final da primeira década deste século foi transferido para a metade da segunda década do século no Brasil. As medidas que foram tomadas provocaram este retardo. Se houvesse aquele tempo um acompanhamento real, enérgico, claramente áspero para a população, talvez hoje estivesse o Brasil na situação saindo da crise. O que eu diria, Batista, é o seguinte, ó, a gente fez uma doença aguda ter um tratamento de doença crônica, né? O que aconteceu? Quando a gente teve a crise lá de 2008, a gente usou uma série de ferramentas para tentar conviver melhor com a crise e não sofrer os problemas derivados dela. Usando essa linguagem da medicina, que é um abuso de ambos, né? O que houve foi um diagnóstico correto com uma medicação equivocada. Eu fiz faculdade de farmácia antes de fazer economia, sabe? Metade do curso de farmácia eu fiz. E eu tinha um professor de toxicologia que dizia o seguinte... Então o abuso é só meu. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, o que a gente fez lá em 2009 foram as medidas corretas. O problema foi continuar com essas medidas em 2010, 11, 12, 13, 14, né? Então, o que a gente deveria ter feito naquele momento é ter usado os instrumentos necessários para passar por aquele momento e depois retirado esses incentivos, né? Então, o que a gente fez nesses últimos 4 anos? A gente continuou gastando como se a gente estivesse vivendo o ápice da crise, a gente continuou fazendo desonerações como se a gente estivesse vivendo o ápice da crise, a gente abandonou ferramentas relevantes de controle inflacionário, optou por fazer controle de preços. Quando chega em 2015, ou a gente resolve essa situação, ou a gente vai ter uma situação muito piorada, porque a gente não tem como deteriorar as finanças públicas ano após ano, né, sem ter crescimento econômico para sustentar aumento de receita, porque não tem como aumentar gasto o tempo todo no mesmo ritmo, com as despesas despencando. Destas não são eternamente financiáveis. E quando a gente faz escolhas de não usar de transparência fiscal relevante, quando a gente começa a usar alternativas que não são muito convencionais, como pedaladas e assim por diante, o mundo olha a gente com outros olhos, não está tão disponível para financiar a gente como a gente vê hoje. Hoje veio a inflação aí, a medição da inflação. A gente já tem, hoje no Brasil, inflação perto de 8,5% em 12 meses. A inflação do mês de maio anualizada passa dos 9%. Então, é muito crítica essa situação. Por quê? Porque agora a gente vai ter que fazer com que a taxa de juros no Brasil aumente muito mais do que se a gente tivesse feito lá atrás a aumentar na medida certa. Então, escolhas políticas muitas vezes têm custos econômicos para toda a sociedade. O interessante, Patrícia, é que nem tu falaste, foram feitas algumas medidas para conter a crise, mas essas medidas deram certo lá e continuaram. Então, por exemplo, uma política macroeconômica amparada no consumo das famílias, então conseguiu segurar naquele primeiro momento. E o consumo baseado no crédito? Não, exatamente, porque emprego também, porque as famílias têm uma renda limitada, né? Então, claro que tu vai conseguir comprar aqueles bens duráveis que tu gostaria de comprar, só que isso tem um limite. E a indústria parece que não percebia esse limite, achou que assim como as nossas necessidades são limitadas, o nosso orçamento era ilimitado e não era. Então, ao invés de fazer uma política macroeconômica mais consistente, né, tipo assim, não, vamos fazer essa operação bombeiro, né, para apagar o incêndio agora e já estruturar uma coisa a longo prazo, não, ficou naquela mesmice. E daí, hoje, o que nós temos? Nós temos um comércio saturado de produtos, a indústria automotiva totalmente saturada e as pessoas saturadas também, porque elas estão endividadas. Não quer dizer que estejam todas inadimplentes, mas o nosso índice de inadimplência, ontem eu estive olhando,
publicado, ele está subindo de forma gradativa, mês a mês. Então ele tinha algumas oscilações, mas agora ele vem subindo. Por quê? Porque a inflação está subindo e as pessoas precisam sobreviver. Esse índice inflacionário apontado pela Patrícia, são números recentíssimos, eles estão apoiados basicamente no chamado varejo ampliado, a indústria da construção e a indústria automotiva. Mas a inflação tem subido muito, o violão da inflação foi a energia. A energia que durante muito tempo foi feita uma política de controle de preços. E por que a gente esse ano tem os preços serviços liberados? Controlados? Né? Por que os preços estão liberados esse ano? Porque simplesmente as finanças públicas não conseguem mais pagar a conta de energia. Então, tudo que é feito de uma maneira, vamos dizer assim, buscando uma coordenação que não respeita princípios econômicos básicos, em algum momento estoura. Nós estamos vivendo o ano do estouro. 2015 é o ano do estouro. Patrícia, nesse sentido, até eu queria usar uma outra vertente na nossa conversa. O que se enxerga? Nós temos um ano emblemático no Brasil. Foi 1988. Tá? 1988, ainda a maior parte dos espectadores, eu acredito, nem eram nascidos, mas foi o momento em que o Brasil se consolidou talvez como uma democracia, tá, na hora de redigir uma nova Carta Constitucional. Como é que foi feita essa Constituição? Nós tínhamos encerrado um período de 25 anos, um quarto de século praticamente, de uma ditadura militar, as pessoas ávidas por democracia, e democracia, tá, ninguém via os problemas na época, que até o próprio programa diz, democracia significa confronto de ideias também, além de outras coisas. Mas naquele momento, o que se enxergava? Enxergava que democracia era tudo de bom. O bom pelo bom, o bem pelo bem. O tudo pelo social. E o tudo pelo social. Aí o que aconteceu? A nossa Carta Constitucional, ela fez o quê? Ela foi uma Constituição chamada cidadã, uma Constituição benevolente, tá? Com o maior número de pessoas possíveis. Só que, para ter essa benevolência, o que necessitou fazer? Necessitou pegar mais dinheiro da carteira de vocês contribuintes, de nós contribuintes, né, para exatamente dar sustentação ao que essa Constituição propunha. No Rio Grande do Sul foi mais ou menos a mesma coisa. Então, chega um momento em que nós tínhamos, na época da Constituição, uma carga fiscal que correspondia em torno de 23%, 24% de tudo que o Brasil produzia, do PIB brasileiro. Isso aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje nós estamos beirando os 40%. Ou seja, 40% do que se produz, do que se ganha de salário, do que se vende, vai direto para os cofres públicos. Isso aí quem faz um trabalho legal é a Federação dos Lojistas lá de São Paulo, que criou o impostômetro, tá, que calcula por dia quanto o brasileiro já paga de imposto. E a partir daí o que acontece? Nós temos uma sede insaciável, o governo se endivida, tá? O governo continua, fora algumas sessões, gastando mais do que arrecada. Isso vai recair sobre quem? Vai recair sobre assalariado, talvez até o salário real tenha subido, mas parte desse salário real migrou para onde? Mais impostos. Para o empresário que paga mais impostos, e quando a gente está falando que a carga tributária sobe, é menos dinheiro no bolso do cidadão e dos empresários que realmente induzem o crescimento, vamos dizer, a agilidade da economia, e mais para um Estado, falando de Estado em termos nacionais, em termos estaduais, que tem uma série de dificuldades de planejamento, e se tem sérias dificuldades de planejamento, não sabe direito como gastar. Completando, né? Vamos pegar os últimos 4 anos, né, que é o nosso passado mais recente aqui. O que a gente consegue observar é que a gente faz uma série de políticas de natureza fiscal e monetária que não são as mais acertadas e que, portanto, levam a gente para ter crescimento baixo associado a uma inflação elevada. E também não se observa nenhum tipo de reforma no âmbito de instituições de criar condições para que a gente tenha um ambiente de negócios melhor no país. O que acontece? A gente deixou as nossas reformas guardadas.
Por exemplo, esse ano é um ano que a gente falou de reforma política. Mas a gente tem que falar, e precisa falar cada vez mais, de maneira mais urgente, em reforma administrativa. No ambiente que a gente tem uma carga tributária, que nem tu falaste, beirando os 40%, a gente tem que perguntar assim, por que a gente precisa arrecadar tanto? Bom, a gente precisa arrecadar muito porque a gente gasta muito. Uma pergunta relevante é, será que a gente gasta bem o dinheiro que a gente arrecada? Porque se a gente não gastar bem o que a gente arrecada, a gente está fazendo com que a sociedade abra mão de bem-estar para entregar isso a um governo que, teoricamente, tem que devolver isso na forma de transferências, mas também de bens e serviços públicos de qualidade. Então, a gente precisa discutir uma reforma administrativa. A gente precisa discutir, por exemplo, a questão das relações de trabalho da nossa sociedade. A gente hoje tem praticamente um Grenal instituído na questão da terceirização. Todo mundo opina, mas ninguém sabe de fato o que está sendo discutido. O projeto que nasceu lá não é mais o mesmo que está sendo votado. Pessoas que apoiavam aquele projeto no início já podem não estar mais apoiando agora, né? A pergunta que se faz é, será que a gente precisa das mesmas relações trabalhistas lá da CLT que se constituem lá em Vargas? Será que a gente tem os mesmos trabalhos? Será que as pessoas são as mesmas? Será que a renda e o conhecimento que as pessoas têm são os mesmos? A gente tem que falar de previdência. Nós estamos tendo uma sociedade que está ficando cada vez mais velha. Uma sociedade que fica cada vez mais velha, numa previdência que não é equilibrada, vai precisar cada vez mais que dinheiro de tributos, que eram a financiar bens e serviços públicos, financiem transferências. Então, essa sensação que a gente tem de que a gente paga muito e recebe pouco, a tendência é piorar, porque no momento que a gente vai pagar tributos, que a gente espera que venham na forma de bens e serviços públicos, se transformam em transferências para indivíduos, esses bens e serviços públicos são financiados com esses tributos, eles vão ser em cada vez menor quantidade ou em menor qualidade. Então, a gente fez nos últimos anos políticas de tentar gerar crescimento, de tentar controlar a inflação, mas, de novo, olhando para o curtíssimo prazo. Mas a gente não está criando condições da gente ser, de fato, um país com capacidade de crescimento. Vamos pensar uma coisa importante. A gente só faz investimento na sociedade se a gente confia, se a gente tem confiança, tanto na economia quanto no ambiente político, né? A gente viu recentemente o anúncio, né, da questão das concessões, né, um grande plano de concessões. A gente só vai ter pessoas, grupos de pessoas interessados em participar dessas concessões se as garantias legais forem acertadas. Então, se a gente não tem agências reguladoras fortes, né, marcos legais bem definidos, justiça ágil dentro do país, todos esses movimentos não vão ser movimentos tão eficientes como seriam necessários para a gente gerar crescimento na economia brasileira. São concessões rigorosamente garantidas pelo BNDES. Tem que se ver como vai ser desenhado, né? Mas o mais importante que a gente não discute é a questão da regulação. As regulações, Pois, a gente não tem regulação. por isso, apenas essa notícia de garantia. Mas e as garantias ao BNDES? Isso é financiamento, né? Ele é o garantidor, ele é o garantidor do financiamento. Mas que garantias ele terá? E o funcionamento? Como é que será? Pois é isso, que seria o funcionamento. Como será? Essa questão dos órgãos reguladores, se nós olharmos hoje, não foi ruim as privatizações que tiveram. Foi muito bom, porque hoje telefonia, o que nós não tínhamos lá na década de 80, hoje qualquer pessoa pode ter. Só que, exatamente, as agências reguladoras, elas têm um trabalho muito, muito superficial, no meu ver. E aí nós estamos falando de aeroportos, mais estradas, né? Aqui no Rio Grande do Sul seriam a 386, 116 e o aeroporto Salgado Filho. Quem vai regular isso? Entendeu? Porque hoje, assim, mesmo sendo o aeroporto sendo público, nós temos vários problemas. Vários problemas. Ah, não, ele deve melhorar, mas vai ser eficaz como a gente precisa? Vai estar trabalhando em prol, por exemplo, das indústrias? Hoje a gente precisa que os aeroportos tenham capacidade de escoar a exportação de pequenos volumes, né? Não digo de grandes volumes, mas de pequenos volumes. Como que está
isso dentro das concessões? Como que eles estão olhando isso dentro das concessões? Porque não deveria ser assim, o governo está precisando desse dinheiro, vamos abrir essas concessões. Que é o que está aparecendo, que é uma forma de arrecadar. Mas o que tem por trás disso que vai trazer de benefício para o empresariado, para a população, essas concessões? Isso que eu ainda não consegui enxergar, que é uma dúvida que a gente tem, com certeza os empresários também têm. O grande benefício para o empresariado é uma população com capacidade de consumo. Mas antes ela precisa ter uma capacidade produtora, né? Ela precisa produzir, isso que precisa ser pensado. Daí a grande pergunta que certamente vai ficar para o segundo momento. Grande pergunta pela importância da pergunta, não de quem pergunta. O que falta neste país, historicamente, é planejamento. É o planejamento que traz o que o país teve somente na década de 30 do século passado, que era um projeto de nação. A partir daí, o que teve foi um projeto continuado, repetido, de uso do poder. Uma questão que é mais intrincada. Voltamos ao Getúlio. Voltamos ao Getúlio, e não é uma volta ao passado, é uma volta ao conhecimento da medida certa do passado. Que o Brasil não olha para trás, mas olha para frente e muito curto. É o que se dizia repetidas vezes, tem uma visão míope da economia. Os termos passam, mas a constatação é rigorosamente esta. Por isso, aqui no Democracia, nós estamos falando sobre a retração na economia do Estado do Rio Grande do Sul. Uma síntese do primeiro momento demonstra com toda clareza que o Rio Grande do Sul tem uma situação pioneira também nas ideias, no levantamento das questões, mas não tem a velocidade exigida para que essas ideias, essas questões, tenham um enfrentamento rigorosamente prático. Talvez esteja aí, nessa grenalização, a grande diferença na relação com os outros estados. Os outros estados têm segmentos, têm grupos, têm uma espécie de competição diferente. No estado do Rio Grande do Sul, tem uma competição que marca determinado grupo no poder puxando para frente. Todos que estão no poder querem puxar para frente. Mas aqueles que perderam temporariamente o poder, puxam para trás. E nesse jogo de empurra, quando vai muito bem, a coisa fica no meio. E o centro não decide, não avança, não recua, mantém as coisas como estão. Isto seria o ideal? Se tudo estivesse estabelecido em um patamar elevado de produção, de qualidade de vida, de resposta positiva no final do mês de cada um, sim, mas é extremamente nocivo quando a resposta é exatamente o contrário.